E aí, agora eu quero convidar José Helvig. Ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido, né, com um aluno que tem paralisia cerebral. Ele também anda sobre cadeira de rodas e é uma criança ou um adolescente, não sei, com autismo, né, tem uma comorbidade. Fique à vontade, José, para falar sobre suas experiências aí com esse aluno, o trabalho que você realizou com esse aluno. Primeiramente, né, gostaria de seguir ali no que a professora falou ali do acolhimento, né? Como é importante a gente ser bem acolhido e acolher bem os nossos alunos, né? E esse trabalho que eu realizei foi durante a pandemia, porque até então, este meu aluno, que é adolescente, né? Ele está com 14 anos, ele tem paralisia cerebral, ele é cadeirante e ele é autista, e ele é não verbal. Quando a gente estava no atendimento presencial, geralmente nós utilizávamos com ele tablets, jogos no computador, músicas. Como eu trabalho numa escola da rede municipal aqui do município, na zona rural, a gente tem um espaço maior aonde a gente pode se utilizar assim, ó. Teve um trabalho que a gente realizou com ele, que a gente trabalhou sobre os animais. Então, a gente conseguiu que fosse um cavalo no pátio da escola, para a gente levar ele perto, para ele tocar, para ele sentir. A gente trabalhou com imagens do dia a dia dele. Quer dizer, a gente sempre procurou integrar as atividades que os professores estavam desenvolvendo em sala de aula com as nossas atividades no AEE, que é o nosso espaço que a gente tem para resgatar, para tentar dar os maiores subsídios para essas defasagens que os nossos alunos apresentam. E eu tenho a grande satisfação de fazer parte de uma rede municipal que tem um olhar maravilhoso direcionado para a educação especial, para a educação inclusiva. E a minha escola é uma escola assim, ó, muito inclusiva. A gente vive diariamente no chão da sala de recursos. Então, quando eu vi esse título ali do curso de hoje, assim, eu disse, gente, é bem o que a gente busca, se reinventa e traz para os nossos alunos, né? Porque a gente sabe que nós, professores de sala de recursos, a gente está sempre num recomeçar. Terminamos o ano, quando a gente volta, a gente recomeça de novo. E com a pandemia, foi isso que aconteceu. A gente estávamos na escola, simplesmente fomos para casa normalmente e não retornamos. E aí os nossos alunos ficaram sem ter uma resposta, o que estava acontecendo? E ainda mais os nossos alunos de sala de recursos, né, que eles não conseguem entender essa ruptura que teve. E aí a gente ficou sem poder ter esse contato presencial que a gente vinha tendo com os nossos alunos. No primeiro momento, foi uma coisa assim, ó, muito significativa, tanto para eles quanto para nós, porque a gente, nós, professores da sala de recursos, somos os professores que precisamos do afeto, do toque, de buscar o nosso aluno para perto da gente, né? E esse meu aluno, mesmo ele não oralizar, ele não falar, a gente sente que ele tem um amor por estar no ambiente da sala de aula. Quando ele chega na escola, a gente nota pelo sorriso que ele chega, que ali ele está se sentindo acolhido e que ali ele sente que ele faz parte daquele ambiente. E aí, quando aconteceu a pandemia, rompeu com tudo. E aí ficou essa lacuna. No primeiro momento, eu pensei assim, que eu posso fazer para conseguir manter esse vínculo com o meu aluno? Por como ele não. O ponto de interação, de troca, mesmo que aconteça com os professores da sala regular, o ponto de referência dele sou eu, quando ele não era meu, era da minha colega que atende junto comigo na sala de recursos. Né? Nós somos o ponto de referência dele. Aí eu pensei assim, o que eu posso fazer? Peguei o WhatsApp da mãe e comecei a mandar vídeos,
no primeiro momento, falando com ele, dizendo que eu estava com muita saudade, relembrando o nome dos colegas, que os colegas estavam com saudade dele. E fui indo assim, ó, e cada vez que eu mandava o vídeo, eu tinha o retorno da mãe, porque a mãe colocava o vídeo para ele assistir, e aí a gente ia acompanhando as emoções que ele estava sentindo naquele momento. Esse foi o primeiro momento de atividades online que a gente teve nesse período de pandemia. Só que aquilo assim estava me deixando assim, ó, amarrado, e eu não estava me sentindo que eu estava totalmente chegando para ajudar esse meu aluno. E aí, quando aqui no meu município foi liberado que a gente podia levar material até os nossos alunos, foi o que a gente fez. A gente começou a, uma vez na semana, ir nas casas entregar o material, entregar os jogos que a gente confeccionava para eles. E aí, foi numa dessas visitas que a mãe me mostrou um quadro que ele pintou quando ele começou a ser atendido antes de vir para a escola regular. Que até então, para nós na escola, ele tinha aversão à tinta. Ele não, a gente tentava fazer uma atividade com tinta e ele não queria. Quando ela me mostrou aquele material ali, aquele quadro que ela tinha emoldurado na parede, eu disse, vou tentar por aí. Mas aí eu não quis ir diretamente já com a pintura, com a tinta. Aí eu comprei as telas e fui fazendo para ele montar com a ajuda dela, simples, assim, com 2 peças, a foto dele. Aí, num outro dia, e a foto da família. E aí eu fui ampliando, assim. E aí, a cada retorno que a mãe me dava, a cada vídeo que ela me retornava, ela dizia assim, professor, eu estou ficando encantada porque o meu filho até então não fazia isso. E eu sempre dizia para ela e digo assim, ó, filma, fotografa para a gente poder mostrar na escola o que está acontecendo, né? E aí foi que um dia eu disse assim, vamos tentar com a tinta. E aí eu levei, nas primeiras atividades, a mãe fazia o vídeo ajudando ele. Hoje, gente, assim, ó, eu me emociono até por falar, porque assim, ó, a gente que é professora, a cada vitória dos nossos alunos, parece que a vitória da gente é maior, né? E aí, assim, ó, quando ela me mandou um vídeo dele com toda a dificuldade motora, segurando o pincel e fazendo a pintura, eu disse, ganhei o meu ano, sabe? Porque eu vi que naquele momento eu estava conseguindo chegar novamente ao meu aluno e trazer ele para perto de mim. E aí, o que eu comecei a fazer? Como ele já é aluno da área, eu não posso deixar ele à margem do que os colegas estão fazendo. Então, cada conteúdo que, por exemplo, eu pegava de história, alguma coisa, o trabalho que a mãe tentava fazer com ele era direcionado para esse lado. Se o professor estava trabalhando sobre plantas, a gente fazia um trabalho com colagem de plantas. E aí a mãe foi gostando tanto que ela também me dizia, olha, professor, hoje eu consegui que ele fizesse isso. O senhor não tinha me deixado tela, mas eu fiz no papelão. Sabe assim? E aí, então, eu digo, é isso que eu quero, porque a gente está conseguindo fazer com que, mesmo na distância, né, nesse período tão crítico que a gente está passando, a gente está vendo que, de uma maneira ou de outra, esse meu aluno foi um dos que mais teve rendimentos, vamos dizer assim, porque de uma maneira que a gente foi se reinventando, tentando, de uma maneira não dava, indo para outra, a gente conseguiu chegar num momento em que a gente achou um norte para a gente conseguir trabalhar. Então, assim, ó, tudo o que eu planejo para ele, a mãe, isso é muito importante, né, gente? Quando a gente tem a família junto nessa caminhada junto com a gente. Então, eu planejo, mando para ela e digo, mãe, vamos tentar. Ela diz, não, a gente vai conseguir. Nem que leve 2 semanas, 1 mês, mas a gente vai conseguir. E, gente, assim, ó, é maravilhoso, porque a gente vê assim, ó, que o nosso aluno, com mais defasagem que ele apresente, ele
tem condições de desenvolver as suas habilidades. E isso me deixa assim, cada vez mais emocionado e mais apaixonado para trabalhar na educação especial, porque assim, um simples pegar um pincel e riscar numa tela em branco, quanta coisa esse aluno não sentia durante esse tempo que ele não conseguia expor, por não conseguir tocar no material, e hoje ele consegue, gente. Isso para mim, como professor de sala de recursos, é um ganho muito grande, porque assim, eu vejo e trabalho nessa perspectiva de assim, nós, como professores de sala de recursos, temos a obrigação de resgatar os nossos alunos, trazendo eles para eles sanarem o maior número possível dessas defasagens de aprendizagem que eles apresentam. E a gente, além disso, a gente tem que buscar preparar os nossos alunos para conseguir viver em sociedade. Porque, como bem a professora falou ali, assim, quando eles chegam na adolescência, mesmo tendo vários grupos de amizade na sala de aula e tudo, quando o meu aluno recebe uma prova adaptada, aquela prova adaptada, os outros veem de uma maneira, é bem mais fácil, porque ele não sabe. E quando ele é acolhido e ele sente que ele está tendo o mesmo atendimento, está vendo o mesmo conteúdo que os seus colegas, só que de uma maneira que ele consegue fazer, ele está sendo bem acolhido, ele está desenvolvendo todas as suas dificuldades, ele está buscando resgatar aquelas partes que ainda ele não domina muito, e ele está se desenvolvendo como um ser humano que está ali ávido de aprender. E nós, como professores de sala de recursos, temos assim, esse grande objetivo que é assim, fazer com que o nosso aluno não seja só do professor José, só da professora Val, que ele seja o aluno daquela instituição de ensino a qual ele está inserido. Porque aí, realmente, ele está sendo trabalhado em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos. E isso, durante a pandemia, muitas vezes a gente quebrava a cabeça, como é que eu vou fazer, como é que isso vai acontecer? E aí, cada resultado que eu tinha positivo desse meu aluno, que não segurava um lápis, que não consegue oralizar com seus colegas, mas que tu sente a troca que ele tem no olhar com os seus colegas em sala de aula, a gente via assim, o riquíssimo crescimento que ele estava tendo e quanta coisa a gente conseguiu desenvolver nesse período. Então, assim, eu tenho sempre assim comigo, os nossos alunos têm barreiras, mas todas essas barreiras que eles apresentam são vencidas quando a gente traz eles verdadeiramente para uma sala de aula onde a inclusão aconteça. E nós, no chão da sala de recursos, temos todo esse material maravilhoso de convivência, de afeto, de troca, de um jogo, de chegar num ponto de alguma atividade que eles gostam, porque eles nos trazem, aí às vezes a gente não sabe como aproveitar esse rico material que eles nos trazem, essa troca que eles têm com a gente. Porque como nós somos o ponto de referência, a gente tem ali tudo que eles gostam, tudo que eles anseiam, e cabe a nós, professores da sala de recursos, tentar, da melhor maneira possível, colocar em prática essa tão sonhada equiparação, inclusão, para que os nossos alunos tenham o melhor atendimento possível. E isso, graças a Deus, na minha escola, gente, assim, a gente se prepara para receber esses alunos desde o pré de 4 anos. Então, assim, quando eles chegam na escola, a gente também tem todo esse aparato de coisas para deixar a família tranquila,
mostrando tudo que a gente tem. A gente conta com a sala de recursos, a gente conta com um professor auxiliar, a gente conta com um cuidador. Então, tudo isso somado com todo o corpo docente, funcionários da nossa escola, da escola como um todo, a gente consegue fazer uma escola inclusiva, onde o nosso aluno é visto como um aluno ali da escola e não só como um número de matrícula. Por isso, assim, ó, a minha experiência deste ano assim, foi de dizer assim, ó, o meu aluno, por mais barreiras, por mais limitações que ele tivesse apresentado durante os anos de escolaridade dele, a gente conseguiu fazer com que ele conseguisse colocar no trabalho que, nesse momento, eu tenho, e quando eu fizer a exposição dos quadros que ele pintou, eu vou colocar nos grupos ali, se o pessoal tiver interesse, nos grupos da inclusão ali, os quadros que a gente conseguiu pintar com ele durante o período de pandemia. E já estamos assim preparando, né? Porque se essa vez foi com pintura, agora na próxima a gente tem que tentar para um outro viés, e a gente, quem sabe, vai para fotos, a gente vai para uma outra coisa que ele ainda apresente alguma resistência, para a gente vencer mais uma barreira. A princípio, então, era isso, Val, da minha experiência, que não foi no chão da sala de recursos, mas foi no chão da casa do meu aluno, né? Que eu acho que também não deixa de ser o chão da sala de recursos, porque quando a gente consegue ir além das barreiras do muro da escola, eu acho que a gente está andando muitos passos à frente, porque a gente está indo lá na nossa comunidade escolar, a gente está indo lá ver como é que o meu aluno interage, como é que ele vive o seu dia a dia. Então, assim, ó, por isso que eu achei que foi uma atividade bem legal, e fiquei muito feliz mesmo pelo convite teu convite, Val, e o do Cláudio, né, para mim poder dividir um pouquinho dessa minha paixão, porque eu digo assim, ó, que eu sou um apaixonado pelo meu trabalho. Eu acho que se eu não fosse professor de educação especial ou professor na área da educação, eu não seria uma pessoa tão realizada, porque quando a gente está... a matemática, que quando a gente divide, a gente aumenta, é essa nossa. E isso a gente vê diretamente nesses nossos grupos maravilhosos, que foram um porto seguro durante esse período que nós estamos passando, né? Que a gente está, assim, abalado emocionalmente de todos os lados, mas quando a gente entra ali no grupo e vê, assim, um modelo de atendimento individualizado, um jogo que a professora fez e deu certo, a gente vai lá e copia aquela ideia, traz para a nossa realidade, e aí as nossas aulas acontecem de uma maneira que a gente consegue... mas que legal, olha, essa atividade veio lá do Rio Grande do Norte e eu consegui fazer aqui, na pontinha do mapa do Rio Grande do Sul, numa das últimas cidades gaúchas aqui do Rio Grande do Sul, e deu certo. Que coisa boa isso, quando a gente consegue levar algum material que a gente fez, alguma técnica que a gente usou, e que vai ser usado por outras pessoas, e que vai fazer com que essa nossa rede se torne maior, e que esses elos que seguram essa rede se tornem cada vez mais forte. E eu acredito numa educação onde a gente funcione como uma rede, e quanto mais forte esses elos estiverem ali juntos, maior são os nossos ganhos.